Bom, eu queria que a gente falasse sobre Renato Gaúcho agora, né? É um capítulo à parte do que aconteceu ontem, da repercussão dessa vitória do Flamengo por 4-2. O Renato já tinha dado uma entrevista coletiva muito ácida e que gerou muito debate depois do Grenal, falando em complô a favor do Inter, né? Complô para o Internacional ser campeão, falando do desejo dele, se é real ou não, se você vai acreditar ou não, né? Beleza, mas ele disse que a ideia, a intenção era, dali por diante, depois do Grenal, jogar com o que ele chamou de time de transição, né? Jogar com o time B, com o time C do Grêmio, a sequência do Campeonato Brasileiro. E isso com uma Libertadores para disputar, uma vaga de Libertadores para disputar. Não está garantido. Brasileiro. Não está nada garantido, né? O Grêmio não sabe se vai ganhar a Copa do Brasil, ninguém sabe. Se vai ganhar, se vai perder, ninguém sabe, né? E pelo brasileiro ele tem um caminho para tentar garantir essa vaga. Então o Renato falou tudo que falou depois do Grenal, só que o assunto Grenal não estava esgotado, porque ontem ele voltou. Era uma entrevista pós-jogo de Grêmio e Flamengo, mas se falou muito de Internacional, se falou muito de imprensa, e aí acho que o Renato cruza uma linha que talvez não tenha cruzado até hoje. Então a gente fez um compilado disso, tem um pouquinho mais de 1 minuto e meio, é um pouquinho maior, mas vale você ficar atento a cada palavra, ficar atenta também a cada palavra dita pelo Renato, porque é uma coletiva que certamente vai ter desdobramentos, a gente vai se aprofundar na discussão sobre ela aqui. Vamos rodar. Hoje nós vacilamos, concordo, principalmente no início do segundo tempo. Agora, domingo nós não vacilamos, não. Então, domingo nós poderíamos estar na briga muito bem pelo título, e eu não vou deixar vocês esquecerem. Alguns de vocês vão querer esquecer o Grenal de domingo, mas eu vou lembrar vocês de vez em quando por que nós perdemos o Grenal. E seria totalmente diferente o jogo de hoje, pode ter certeza, porque o Grêmio teria se aproximado ainda mais dos líderes e estaria brigando bonito pelo Campeonato Brasileiro. Não deixaram. Então você não pode falar o que aconteceu no Grenal. Daquele pênalti, por exemplo, legítimo no Ferreirinha, quando estava 1-0, faltando 3, 4 minutos para terminar o jogo. Se algum de vocês gostam e querem esquecer, de vez em quando eu vou lembrar vocês. Então não fiquem exigindo demais o time do Grêmio, porque isso, porque aquilo, porque quando a gente queria mesmo, vocês, né, viram o que aconteceu. Eu vou ser sincero com vocês, depois do que eu vi domingo, o presidente me convenceu que por mim jogariam os garotos. Assim que terminou o Grenal, ele fez um cheirinho de título, faltando 6 rodadas. Eu não vi ninguém criticar ele. Faltando 6 rodadas. O Internacional tem um grande time, está liderando o Campeonato Brasileiro, mas faltam 6 rodadas. Por que não perguntaram para ele por que ele fez aquele gesto faltando 6 rodadas? E eu não tenho medo de vocês da imprensa. E não tenho medo de nenhum de vocês. E eu vou começar a dar o nome aqui na próxima entrevista. Se continuar falando besteira durante a semana, eu vou deixar um de vocês, ou 2 ou 3 mais famosos. Mas eu vou dar o nome. Depois se acerta lá com a torcida do Grêmio. Quando eu digo que o Renato cruzou uma linha que talvez não tenha cruzado até hoje, é justamente em razão desse trecho final da entrevista. Gostaria muito que o Renato, e aí as pessoas no Twitter começam a se manifestar, no chat também, no sentido do seguinte: por que vocês não perguntam na cara do Renato? Bom, as perguntas elas são feitas, os colegas de imprensa estão lá no Rio Grande do Sul diariamente. Toda oportunidade em que é feito um questionamento ao Renato, ele tem a chance de dar a sua versão, de mostrar o que pensa, né? Ele tem esse contato semanal com a imprensa. Se fosse possível, toda a imprensa de todo o Brasil perguntar ao Renato, seria ótimo, mas isso não é. Isso é feito de maneira periódica pelos colegas que estão em Porto Alegre. Então, não sei se a minha pergunta, por não estar em Porto Alegre, eu estou em São Paulo, se ela vai chegar ao conhecimento do Renato. Mas eu gostaria, Renato Gaúcho, nesse momento, estou fazendo aqui ao vivo, com muita gente assistindo no De Placa, estou fazendo diretamente a pergunta para você. Não tem olho no olho hoje, porque as restrições impostas pela pandemia nos colocam nessa situação. As perguntas hoje elas são feitas de forma virtual. Gostaria que essa pergunta chegasse a você. Renato, o que você quis dizer com entregar 2 ou 3 nomes para a torcida do Grêmio e aí vocês se virem com a torcida do Grêmio? O que você está querendo exatamente dizer com isso? Eu gostaria que você fosse mais claro se isso se trata de uma ameaça e o que você pretende ao dar uma declaração como essa. E o que você considera como falar bobagens?
também é importante para a gente saber, para a imprensa como um todo, fazer uma autocrítica. Outro detalhe, Renato, estou perguntando diretamente para você, Renato, eu diretamente para você. Quem são os caras? Você, quando fala de imprensa, você faz uma generalização muito perigosa. De fato, pode ter gente trabalhando muito mal, de fato, pode ter gente maldosa, de fato, pode ter gente deixando a paixão transparecer no microfone, de fato, pode ter gente fazendo críticas muito acima da linha da bola. Beleza, Renato, dê os nomes. Não faça generalização, porque tem muita gente séria. E acredito que você faz um trabalho sério. Tem muita gente do lado de cá que faz um trabalho sério também e que não vai gostar nem um pouco de ser colocada no mesmo balaio de quem não faz. Pergunta está feita diretamente a você, Renato. Fiz todas essas perguntas diretamente a você. Não sei se vai chegar a você, se você vai responder, mas estão feitas aqui. O Renato é um personagem e ele está numa linha de pessoas que não gostam de ser cobradas, mesmo quando essa cobrança é uma cobrança técnica e uma pergunta séria, porque ele cansou de jogar perguntas sérias no lixo, levantando para a galera com respostas populistas, desvirtuando o foco de uma discussão que era campo e bola. Quando ele fala que muitas vezes a imprensa fala besteira, que não entende de bola disso, várias são as perguntas e tem muita gente boa no meio que tenta conversar sobre campo e bola, mas ele não quer, porque interessa mais falar sobre erro de arbitragem, sobre suposto complô, falar do lúdico da coisa e não do objetivo, porque o objetivo está no número, está no nível das atuações e é muito mais claro de ver. Quando ele diz, quando a gente quis, não deixaram, ele está querendo dizer, em parte, aí eu estou traduzindo, que o que eu interpreto e o nosso papel é esse, que o Grêmio só foi passar a querer no jogo contra o Internacional, porque isso não é verdade. O Grêmio teve, por exemplo, uma sequência de 4 empates seguidos em agosto. Não teve problema de arbitragem nenhuma ali, teve incompetência ou falta de foco ou qualquer outra coisa. Depois teve uma sequência com um empate contra Fortaleza, mais na frente derrota para o Sport, outra derrota para o Galo e outros resultados que deixaram essa briga pelo caminho. No campeonato de pontos corridos, ele não se resume à querência, a uma rodada ou a um clássico. Então o Renato não fala a verdade ou deturpa a verdade quando ele diz que quando o Grêmio quis ganhar o campeonato ou disputar o campeonato, não deixaram. Isso não é verdade, porque o Grêmio, em vários momentos, ouvindo o próprio Renato falar, o Grêmio está disputando o campeonato, o Grêmio quer ser campeão. Ou seja, lá atrás, agosto, setembro, outubro, o Grêmio teve um nível de atuação oscilante, ruim até, com esses resultados aqui que eu estou falando. E são esses resultados aqui, no somatório do todo, que deixam o Grêmio hoje longe da disputa do título brasileiro. E aí vem o jogo contra o Internacional, que serve de muleta para o Renato ficar ainda alimentando essa narrativa que não dá em lugar nenhum, porque o campo fala mais do que o Renato. E no campo, o time dele não consegue ser constante. O time dele fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, bom primeiro tempo. Segundo tempo, horroroso. Contra o Internacional, não foi melhor que o Inter em momento nenhum, a não ser 10 minutos do segundo tempo. Então, se ele quer falar de campo e bola, estamos aqui para falar de campo e bola. Ele poderia perfeitamente entrar no de placa e a gente discutir campo e bola. E ele precisa ser cobrado sobre as coisas que ele joga para a galera. Ele disse nessa mesma entrevista aí que vai participar do Sala de Redação, que é o programa talvez mais popular de futebol do Rio Grande do Sul, porque ele vai contrapor, né, na bola, falar de futebol durante 2 horas. Vamos ver se ele vai ficar 2 horas no Sala de Redação. Eu gostaria muito que ele participasse do Sala de Redação de fato e gostaria muito que ele participasse, por exemplo, do De Placa para a gente falar de campo e bola e para ele responder a pergunta do Jorge. Por quê? Quando ele fala, eu vou dar nomes, e aí eles que se entendam com a torcida do Grêmio, é óbvio, eu não sou idiota, vou fazer 40 anos, o Renato é muito mais rodado que qualquer um aqui, óbvio que ele está fazendo uma ameaça, né? Ou vocês se calam, ou passam a falar o que eu gosto de ouvir, ou eu vou jogar o nome de vocês para a torcida, e aí vocês vão ser cobrados, porque quando ele fala, se entendam com a torcida não vai fazer carinho, a torcida vai ou ameaçar, ou xingar, ou fazer qualquer outra coisa. E quando a gente fala a torcida, não é a coisa homogênea. Vai ser, se um cara fizer, isso já vai para a conta do Renato, porque ele está incitando as pessoas a cobrem esses que supostamente estão trabalhando contra o Grêmio. E aí, se ele quiser dar uma olhada no Código Penal, artigo 286, tem lá incitação ao crime, porque a ameaça também é crime. Se ele está incitando alguém a ameaçar outro, ele está caindo aqui. Se alguém for violento com um jornalista, por conta dessa incitação, ele também está com o dele na reta. Então eu sugiro ao Renato que ele entenda o que ele está falando e a gravidade do que ele disse ontem, especificamente nessa frase. E isso não é aumentar, não é criar bola de neve, não é trabalhar contra o Grêmio, é tentar ser justo. Ou ele dá nomes e explica por que ele está dizendo que essas pessoas estão jogando contra e especifica crítica por crítica qual a ele discorda, ou deixa de falácia. Porque o que ele fez ontem é um discurso populista que beira o perigoso.
Ainda mais se tivesse as situações normais, né? Talvez a sorte é que as pessoas estão circulando menos, não tem ninguém no estádio e tal, então os jornalistas ficam menos expostos. O que ele fez ontem é um desserviço, é mais uma entrevista de sustentação de um personagem que hoje é mais chato do que divertido, porque as respostas no campo, onde ele deveria dar, elas não estão sendo dadas. E olha que a gente fez mano a mano aqui de Grêmio e Flamengo, deu 6-5 para o Grêmio. Eu sou fã do trabalho do Renato no campo, eu sou fã do meio-campo do Grêmio, eu sou fã do Mateuzinho, adoro o Darlan, que agora até voltou para o banco de reservas, acho o Jean-Pierre um talento absurdo para o futuro, todos reconhecem a temporada maravilhosa do Diego Souza, a zaga Kahneman e Jeromel, isso aí é bater na mesma tecla, porque a gente sabe, e ele sabe o que ele tem de bom, mas ele precisa reconhecer o que ele tem de defeito, que ele não reconhece. A autocrítica é algo que não passa pelo Renato. Quando passa, é uma ilustrada ali só para dizer que de forma pseudo-crítica ele está falando de si próprio, não é verdade, e depois começa essas porradas vagas, sem alvo certo, e que coloca todo mundo no mesmo barco. Desculpa, este discurso eu não compro e nenhum dos 4 aqui está nesse balaio. Então eu sugiro que o Renato, se ele quiser entrar aí, a gente pode falar de campo e bola o tempo que ele quiser, as horas que ele quiser. O fato dele ser boleiro, de ter sido craque, o maior nome da história do Grêmio, de jogar futebol, de viver na praia, não diminui nada a minha vontade de conversar com ele sobre futebol e me sinto zero intimidado a isso, e acredito que o Jorge Cazé, o Pretzel também não, porque assim, é muito legal, é um personagem lúdico, mas também já deu no saco, porque é sempre a mesma coisa. Apresente trabalho e não jogue pra galera porque é muito mole. Pretzel, eu quero te ouvir. Assim, eu vou levar uns 2 minutinhos, mas eu prometo ser bem sintético também. É o seguinte, primeiro, eu sou de uma época que eu entrevistava o treinador sozinho depois do jogo. Sozinho. Era entrevista exclusiva. Ali ficava 20 minutos entrevistando sem nenhum problema. Tinham os debates, cada um saía para um lado depois e no dia seguinte a gente estava ali. Era uma época diferente que eu podia entrevistar o treinador todo dia. Eu entrevistava o Filipão no Grêmio todo dia na saída do treino. Sempre tinha algumas rusgas e tal, mas 0-0 depois segue o jogo. O que o Renato fez, primeiro, uma generalização perigosíssima, e aí eu vou concordar. A nossa profissão está cheia de maus profissionais. E ela se abriu tanto hoje que qualquer um se sente jornalista também, que acha que não é por aí, tem que ter responsabilidade. Pessoalização na crítica, terrível. Eu sou contra. Quem pessoaliza a crítica, certo? Que tira o profissional, tem que ser cobrado. Então, se o Renato está incomodado, dê nome aos bois e vá cobrá-los na sua emissora de fato, ok? Acho que isso é democrático. Terceiro, se eu estou ao vivo, eu posso perguntar o que eu quiser. E aí eu aguento a resposta que vem pela frente. Essa é uma regra minha. Eu entendo dessa maneira. Agora, quando a pergunta é gravada do jeito que está sendo feito atualmente, na maioria dos clubes, isso é uma enorme covardia. É uma gigantesca covardia. O treinador pega a pergunta, ele fica 1 hora lá antes ouvindo todas as perguntas e depois ele vai para a entrevista e não tem contraditório, não tem nada. Então isso é uma covardia que eu acho que os clubes deveriam rever isso. Terceiro, ou quarto, o Renato não explica derrotas, e aí é algo que eu tenho notado há um tempão, ele desconversa, porque ele não sabe, porque ele não consegue. Então, Formiga, o Renato teria muita dificuldade em ficar 2 horas debatendo futebol, porque ele entraria muito no folclore, entraria na estátua, que ele joga mais que o Cristiano Ronaldo, que jogou, ele entraria mais ou menos por esse lado. Que ele é um grande treinador, eu acho que ele é um grande gestor de grupo, mas taticamente eu acho que ele é fraco. O bom mesmo é o auxiliar dele, o Alexandre Mendes, taticamente eu quero dizer. Ele é um grande gestor de grupo, e isso é importantíssimo, aliado ao tático do Alexandre Mendes. Ponto. E quando ele ameaça, aí sim, aí que é o grave. Uma instituição do Grêmio que tem Romildo Bolzan Júnior, um político de carreira, um cara de altíssimo nível, que permite que o seu treinador, né, coloque de repente 2 ou 3 nomes, ou incite agressões a esses profissionais, isso não pode passar em branco. Me desculpa. Isso não pode passar em branco. A instituição precisa entrar no assunto, certo? Eu sei que tem jornalistas e formadores de opinião que passam do ponto, passam muito do ponto, certo? Um dia eu passei do ponto também e me arrependo até hoje e pedi desculpas para quem eu passei do ponto. E tem treinadores que passam do ponto também. Exatamente. Ele, por exemplo, ontem passou do ponto.
Eu não vou chegar aqui, Jorge, e dizer o seguinte: os treinadores de futebol não sabem nada. Eu não vou fazer isso, jamais. E nem vamos dizer que todo jornalista sabe tudo, é santo e é perfeito. Isso, também, não. Isso. Estou fazendo a ressalva aqui, tem muito mal profissional na nossa área, e tem mesmo, que pessoaliza a crítica, que não consegue separar o pessoal do profissional, ponto. Mas eu não vou chegar aqui e vou dizer que os treinadores não sabem nada. Eu estou apontando aqui, ó, o Renato não consegue, o Renato não sabe explicar derrotas. Na vitória ele é monstro, porque ele é muito carismático, ele tem vitórias, ele é um vencedor. Nas vitórias ele é um monstro, ele aproveita a entrevista como poucos. Nas derrotas, ele parte para o ataque e desconversa. Sabe por quê? Porque ele não sabe, porque ele não consegue. Essa é a minha opinião. Eu já fui colorado, não torço mais pro Inter. Ontem eu escrevi isso no Twitter e os gremistas me atacaram porque eu estava falando isso, que eu sou colorado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem me conhece sabe como é que eu lido com as coisas. Então é o seguinte, Renato, não generaliza, mas tu vieres no de placa, ou se tu fores no último lance, tu não aguenta um debate de 1 hora. Não aguenta. E assim, só um parêntese aqui, quando o Pretzel fala sobre essa questão do rebater, do discutir, é a discussão na bola, o debate é de coisas objetivas, é por que dessa escolha, onde está a velocidade de troca de passes que já foi muito maior, por que a escolha do Lucas e não do Maicon, que quando entrou melhorou a posse do time no meio campo, e aí óbvio tem uma questão física envolvida, que aí ele poderia explicar, e várias outras questões que a gente tinha para falar que não sejam coisas não palpáveis. E aí outra, quando ele dá essas frases, porque também ele, para dar nome, quando dá nome, sabe por que ele não dá nome, pode ser? Porque aí vai rolar um processo, aí ele fica com o dele na reta, porque a coisa fica muito mais tangível. Quando ele mete essa que ele meteu ontem, de uma generalização total, e falando, se entendam com a torcida do Grêmio, o que é se entender com a torcida do Grêmio? É claro que isso acaba sendo uma ameaça, mas se você disser para ele que ele disse isso, ele vai dizer, não, aí é uma interpretação sua. Então é mole andar nesse terreno das coisas simbólicas, sabe, dessas frases com 3, 4 sentidos diferentes, porque você está sempre esquivando. Então ele cobra postura dos outros que muitas vezes tem faltado a ele. Porque, beleza, diga o que você disse de fato, sem a frase com interpretação. Fala o que disse, o que é a torcida se entender com os jornalistas. Eu sei o que ele quis dizer, qualquer pessoa sabe. Mas será que ele consegue dizer exatamente as palavrinha por palavrinha? Eu acho que seria bem mais legal da parte do Renato. Do mesmo jeito que ele fala que tem jornalistas falando besteira, tem treinadores falando muitas em coletivas. E hoje ele é topo da lista. Cazé, queria te ouvir também para a gente fechar o assunto, Renato, porque o Pretzel fala dessa coisa do folclore e tal. Eu entendo um pouco do desconforto quando a gente olha para o passado e fala, poxa, tá vendo? O Renato sempre foi pro lado da galhofa, às vezes coletivas muito bem-humoradas, e aí ele vendia essa imagem e muita gente comprava essa imagem e difundia essa imagem. Então agora vocês estão sentindo na pele o que é o Renato, agora é um troco disso, é o personagem que alimentou e virou um monstro, assim... Eu acho que sempre se soube, pelo menos, eu tentei sempre levar a carreira do Renato assim, eu sempre consegui entender o que era o personagem, o que era de fato o Renato autêntico. O Renato que passa a imagem de que, e já disse isso em algumas coletivas, de que o estudo para o futebol nem é algo tão importante, esse Renato eu nem levo em consideração, porque ele estuda pra caramba. O que ele fez para eliminar o São Paulo na Copa do Brasil, eu lembro de estar na live pós-jogo com o VSR do penúltimo dia do ano e dizer, foi a execução de 90 minutos mais impecável que a gente viu até hoje na temporada 2020. O que o Grêmio faz no Morumbi segurando o São Paulo 90 minutos para levar a vaga para a final. Então é óbvio que o Renato é inteligente, é óbvio que o Renato é estudioso, é óbvio que o Renato se prepara para os jogos, mas às vezes ele quer vender uma imagem que não é a real. Então, ele fica refém do personagem. Quando é engraçado, quando é positivo, né, Cazé, a gente se diverte. O Renato é um cara bem-humorado e tem boas sacadas. Quando passa do ponto, ninguém vai aplaudir passada do ponto. Ninguém vai aplaudir a cruzada de linha que o Renato deu ontem. Não é uma questão pessoal, é você analisar o personagem e as suas facetas, né, Cazé? Eu acho que ele conseguiu o que ele queria, Jorge. A gente está há 40 minutos falando dessa situação, é uma situação grave, só que foge do jogo que ele perdeu mais uma vez, e ele descontextualiza. Eu fiquei olhando aqui para o chat durante toda a discussão, obviamente tem muito comentário descartável, mas tem muito comentário que
pessoas falando, dando as opiniões delas, sendo contrários ou não, mas você vê a maioria das pessoas que está ao lado do Renato seguem essa linha de descredibilizar o jornalismo. E isso é muito grave, é muito grave. O Renato tentou fazer isso, uma ameaça de agressão, uma ameaça de cruzar essa linha é muito grave, e a gente sabe disso. E não é pra gente, a galera comentando aqui, você acha que o Renato falou isso pra você, Jorge Igor? Pelo amor de Deus. Claro que não falou isso pro Jorge Igor, mas a gente se sente atacado como jornalista, e eu não chego nem aos pés dessa mesa aqui, eu sou nada, né? Mas a gente fica chateado, eu fico chateado, talvez o Jorge fique chateado, mas talvez já tenha alguém que se sinta ameaçado, e talvez tenha gente que já esteja sendo ameaçada. Eu nunca ficarei indiferente ao assistir um jornalista apanhar numa porta de um estádio ou ser ameaçado, porque hoje é com um cara, é o cara lá de Porto Alegre, você está em São Paulo, não é com você, amanhã pode ser comigo. Amanhã pode ser comigo na porta da Arena do Grêmio, na porta do Beira-Rio, na porta do Pacaembu, em qualquer lugar. E se acontecer, tu acha que o Renato vai assumir responsabilidade? Você acha que ele vai fazer alguma meia-culpa se acontecer alguma coisa com alguém do sala de redação, algum repórter do Zero Hora, de uma rádio Grenal, qualquer coisa dessas aí? Se acontecer de o cara tomar no pé do ouvido, um empurrão ou um dedo na cara em algum lugar, você acha que ele vai assumir a responsabilidade? Não vai. Sabe por que ele não vai? Porque ele não assume nem a responsabilidade da derrota de ontem, ele não assumiu nem a responsabilidade da derrota do Grenal. Tu acha que ele vai assumir a responsabilidade se acontecer alguma coisa com um jornalista? Não vai. E aí a gente pega essa gravação e vai mostrar para ele e vai dizer, não, mas é uma interpretação sua. Eu falei aqui, o se entender com a torcida do Grêmio é no sentido tal. Aí vai dar aquela malandrada e que muita gente vai aplaudir e achar bacana, porque esse é o personagem que a gente tem saudade, esse é o futebol raiz, esse é isso, esse é aquilo, mas lembremos que assim, o Renato sempre foi isso aí, como jogador, como treinador. Quando interessava, era maravilhoso, quando não interessava, era pancada. Quando não interessava, porque quando ele disse que jogou mais que o Cristiano Ronaldo, o que é uma barbaridade, e todo mundo sabe, mas ele falou brincando, pode até ser. Aí a gente vai lá e contrapõe com dados, né? Olha a passagem dele patética pelo futebol italiano e fala, cara, e aí, como é? Aí ele vai dizer que é outra coisa, que era outros tempos, que era não sei o quê, que sabe jogar futebol, que pegou não sei quem, e no final te ridiculariza, e sem falar do que interessa, que é o preto no branco, assim, o que está no papel. Então, de novo, como o Pretzel lembrou, eu não tenho problema nenhum em discutir 2 horas de futebol com quem quer que seja, e com o Renato acho que seria maravilhoso. É um personagem, putz, eu vi como jogador, vejo como treinador, já vibrei, já torci a favor, já torci contra, já gostei de ver os times dele, já não gostei, já adorei ver algumas entrevistas, e hoje eu lamento, porque tem sido uma sequência de frases jogadas ao vento. Só que essa não foi jogada ao vento, essa tinha um alvo específico, e se for concretizado o que ele disse, aí ele vai precisar assumir a responsabilidade lá na frente, né?